Boa noite, meus amigos. Vamos lá para mais um fechamento de mercado aí, tá? Mini índice. E vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas entradas, sobre o que o mercado deu de oportunidade e o que eu peguei de oportunidades aí, ok? Então, primeiramente aí, pessoal, é importante ressaltar que índice hoje ele veio já caindo aí, né? Se a gente pegar no gráfico diário, deixa eu ver aqui. Então ele abriu em gap de baixa. É que a mudança de contrato aqui deixa meio complicado, né? Deixa eu mostrar para vocês no INZ. Olha lá, o gap não foi tão grande assim, né? Eles vão corrigindo ao longo do tempo aí, tá? Então, esse 1, 2, 3 de venda, né? Logo que ganhou a 20 e depois outro padrão de continuidade, né? Ancorado na 20, que andou de impulsão aqui, o mercado já estava querendo cair aí com força, né? Então hoje a gente teve a realização de fato do que estava previsto, né? Então para hoje, o que a gente teve aqui, ó? O mercado que a gente imagina, né, que ele vai travar em níveis de FIBO, rasgando tudo, né? Então, sem freio, né, cara? Sem freio. E aí, vamos dar uma olhada aqui pelo gráfico de 5 minutos, né? Então, no gráfico de 5 minutos, ele abriu aqui nessa região, tá? No começo do dia, uma região um pouco complexa, apesar do range grande, né, para se operar aqui, por conta desses níveis de FIBO macro, tá? Mas ele ativou o espelhamento maior aqui, tá? E assim ele veio descendo, cravando alvos, tá? Nessas confluências de alvo aqui, ó, 61% e segundo alvo de FIBO aqui no caso, é uma boa região de realização aí se você tá na ponta vendedora, né? Se você tava vendidinho aí no dia, tá? Foi até uma região que o mercado chegou a travar. Tá, então essas são as marcações de FIBO aí, nada muito complexo, nada muito simples, tá? Ou nada muito complexo, nada muito difícil, tá? Então, cravou alguns espelhamentos aí, certo? Mas, como o mercado estava propício para cair, dado que ele já abriu nesse espelhamento, eu estava aguardando o mercado para queda, dar algum gatilho, ou, no caso da compra, se ele desse alguma inversão interessante, tá? Deixa eu só ver se essa 50 é a exponencial. É a exponencial. Então, pelo gráfico de 5 minutos, o que a gente teve aqui, ó? Então, início do dia, o mercado veio fazer um teste aqui na média móvel de 9, tá? Confluindo aí com 50% do FIBO Gap, tá? Já teve pessoas que acabaram vendendo aqui na perca desse doji, tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. É isso mesmo, teste da 9. Bom, eu particularmente não pego trade no risco assim. E outra, 9h30 da manhã, o mercado cozinhando aqui, lateral, né? Dentro desse range aqui, ó, dentro das duas barras, praticamente da primeira e segunda barra, hein? Então eu não fiz nada. Aguardando o quê? Alinhamento de média móvel, candle gatilho. Então aqui ele deu o primeiro gatilho. Só que região de trava novamente. Ó. Então percebe que no começo do dia o mercado fica aqui, ó, nesse range, né? Se a gente esticar ele para cima ali, mas basicamente ele ficou praticamente no primeiro candle do dia, tá? E esse pullback pré-rompimento aqui, ó, que deu até um aumento de volume, né? Não era isso que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Média móvel de 20 períodos. Aqui. De 20 períodos. Aqui. Opa. Aqui. Show de bola. Então, olha só, um volume um pouco mais expressivo, mas ele também gerou volume de compra, gerou volume de venda. Esse candle aqui, para quem é mais agressivo, daria uma entrada. Um pouquinho caro, ao meu ver, 240 pontos de stop, tá?
E aí o que eu estava aguardando? O mercado romper essa lateralidade, vir trocar polaridade com ela e aí de fato andar. Então o mercado de fato andou aqui 300 pontos, tá? Travou na região de FIBO, 50% macro, voltou, ancorou na VWAP, ancorou na 20, ancorou na 9, fechou, tá? Esse padrãozinho aqui bem interessante, tá? Do candle 29, deixa eu mostrar para vocês, que a gente costuma chamar aí de pivô escondido, né? Porque o mercado abre, fica um tempo aqui em cima, vem, estoura para baixo, volta para cima e fecha feio. Só que o rompimento desse candle é como se fosse um rompimento de um pivô, tá? É como se fosse um pivô de um candle se a gente olhar no gráfico menor, quer ver? Olha lá. Então ele desceu, depois subiu e aqui ele quebra esse movimento rasgando para baixo, né? Então aqui se deu uma entrada, tá? Aqui pelos 5 minutos eu não fiz nenhuma entrada. Aqui deu uma entrada pelo candle 30 ou pelo rompimento do candle 29. Só que o candle 30, olha que belezinha, 320 pontos de stop. Então às vezes a gente fica esperando o candle gatilho e esse candle aqui, o rompimento dele torna-se um candle um pouco mais interessante, né? Com 200 e poucos pontos de stop aí, bem melhor, tá? Eu acabei adiantando aqui pelo 2, depois eu mostro para vocês. Bom, então o mercado veio aqui cumprindo alvos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Do Fibogap, rapaziada, ele veio cumprindo o alvo aqui, ó. Primeiro alvo lá embaixo. Por que eu fiz parcial aqui? Tá? Eu já tinha tomado o stop, então eu peguei aqui, vendi aqui, né? Saí aqui, fiz um aumento de posição aqui e acabei sendo estopado. Então eu peguei um contrato só para ver, depois aumentei 2 e ele me estopou. O stop técnico do início da operação estava aqui, porém ele deu condição de proteger aqui, tá? Quando ele voltou e negou, eu acabei entrando de novo. Então nessa região aqui era uma região de trava por conta do Fibogap. Se a gente olhar pelo Infut, né? Então ele tinha alvo aqui e do dia, espelhamento do dia, a gente tem esse pivô aqui, ó, com o primeiro alvo aqui. Então foi onde eu realizei a parcial, tá? Nesse fundo aqui no 5,560, se eu não me engano, pelo Infut estava dando alvo aqui também, né? Infelizmente aí na mudança de letra e tal, e o uso do Infut, o INV acaba dando uma atrapalhada, né? Mas tudo bem. Então, nesse trade aqui eu acabei entrando com 3 contratos, aumentei mais um e aqui desci com 4, recuperei todo o loss do dia, né? E ainda saí com um belo lucrinho aí, tá? Bom, aí depois, pessoal, o mercado deu uma azedada, tá? Na parte da tarde aí o mercado deu uma azedada. Perdão. Ele chegou a ativar um PC aqui, um ponto contínuo, com 300 pontos de stop, né? Eu particularmente bem desconfortável, e ainda mais que o mercado cai reto e aí ele volta fazendo pivô devagarzinho, a média vai envergando, cara, e ela ficou reta. Então média flat, a gente particularmente eu não gosto de operar, né? Então aqui ele voltou, fez outro PC com média flat, não andou. Então não tem média alinhada, não tem direção de movimento. E aqui ele começou a falhar, tá? Aqui ele ainda deu um cenário de compra pelo 2 minutos, voltou. E aqui ele deu um cenário de venda, olha só. LTA micro, bem micro, tá? Uma LTAzinha micro. Aqui pelo 2 minutos fica mais bonitinho. E aqui ele fez pullback nela. Primeiro candle, esse candle aqui, até pelo setup do PC, não era válido, tá? Mas o 75 sim, juntamente com o 74, 210 pontos de stop. Não é um dos stops mais baratos aí, mas foi um padrão ok, tá? Dá para entrar com mão reduzida. E aí chegou a pagar 690 pontos, porém, rapaziada, aqui no 115, na verdade 116 bola, era a região de sair fora, por quê? Número cheio, então é trava, e também aqui era 61 macro, né? Então essa região aqui era 61 macro. Então não fazer parcial ou não sair totalmente no 61 macro é azia, né? Vamos dar uma olhada pelo 2 minutos. Então assim, ó, o que teve de gatilho aqui no meu trade system hoje?
tá? Teve esse PC no candle 75 aqui, tá? Que o stop não foi dos melhores, ok? O fechamento dele aqui, ó, aqui daria no limite ali 210 pontos, tá? Daria para entrar com uma mão reduzida e particularmente foi só. Aqui média flat, aqui primeiro PC do dia, nada interessante, tá? Agora pelo 2 minutos, a gente já teve mais gatilhos aqui, tá? Então o mercado naquela lateralidade, quando ele alinhou aqui, então o mercado já estava indicando queda. Quando ele fechou esse candle 49,50 aqui, ó, esse candle gatilho não, né? Esse padrão de candle, o que ele fez aqui? Então vamos imaginar o seguinte: algumas pessoas compraram aqui, certo? Mais pessoas acabaram comprando aqui, região de fundo. Mais pessoas compraram aqui. Então, pensa só, compraram aqui. Aqui eu tenho fundo ascendente. E aqui, lógico, né, fundos ascendentes. Quando o mercado vem e joga para baixo, aqui, o que eu tenho? A ativação do stop desse cara e a ativação do stop desse cara. Desse cara que já tinha sido estopado aqui. Mas quem comprou aqui com stop técnico e aqui com stop técnico, esse cara acabou sendo estopado nesse candle 50. E aí o mercado tenta jogar de volta para cima. Aí o que você aguarda? Cara, se ele já estopou os caras aqui, já não tem mais essa barreira de proteção aqui, ó. Percebe quando o candle rompe, aqui é o volume que gera. O mercado volta a fazer pullback, né? Então, ele rompeu, voltou e fez um pullback no rompimento, tá? Então, ele rompeu aqui. Fiquei aguardando o candle 53, que dentro do meu operacional não é um dos melhores, tá? Mas as médias já tinham alinhado bem aqui, já tinha dado alguns sinais de venda. E por contexto, pessoal, eu fiquei aguardando esse candle 53 aqui. Porém, o que aconteceu? Ele fechou feio, tá vendo que ele fechou com pavio? O que eu falei? Pô, pra mim a tendência é queda. Quem tá mandando aqui? Vendedor, né? Então, vou aguardar o rompimento do candle 53 e aí eu faço a entrada. Entrei no rompimento do candle 53, stop lá em cima. 160 pontos de stop. Como ele não era o segundo PC, depois da inversão, eu acabei entrando só com um contrato, tá? O mercado veio, chegou a pagar bem aqui. Chegou a pagar o quê? 270 pontos. Porém, pessoal, o que a gente estava buscando? O 555, que era uma região lá embaixo. Se eu tivesse operando pelo INZ, eu já teria soltado uma parcial aqui. Porém, não soltei, né? E aqui, quando o mercado estruturou esse candle 65 aqui, ancorado na média, bonitinho, depois de ter rompido esse 38 aqui, a primeira região de Fibo, o que eu fiz? Bem, agora eu vou entrar. Fechou o candle, ancorou na 20, olha lá, ancorou bonitinho na 20, entrei com mais 2 contratinhos, puxei o stop, eu falei, cara, aqui vai ficar muito perto, vou colocar o stop aqui. Mosquei, né? Podia ter colocado o stop aqui, dos 2 contratos e do meu, ter deixado aqui ou ter deixado lá em cima. O que aconteceu? O mercado voltou, me estopou com esse stop aqui, mas não estopou com o stop original. Porém, pessoal, aqui é complicado, né? Porque eu entrei aqui, o mercado anda quase 280 pontos, e aí para segurar o meu stop padrão, eu vou deixar ele voltar aqui praticamente 440 pontos para me estopar, então é legal a gente abaixar o stop. Se eu não tivesse aumentado a mão, olha lá, eu ia sair com um gainzinho. Mas se esse mercado anda, ele me paga com stop menor, né? Então eu estopei com um pouquinho ponto aqui, né? Meu preço médio estava mais ou menos aqui e tal, então estopei ali com 100 pontos, 100 e pouquinhos pontos, tá? E aí quando o mercado bateu na VWAP, bateu umas 50 e rejeitou, deixando esse padrão aqui, ó, um PFR, o que eu fiz? Bati na venda de novo, tá? Aqui o stop ficou um pouquinho salgado, 136 pontos. Deixei ele andar, quase me estopou e andou, tá? Quando ele virou aqui para baixo, lembra lá do 5, aquele pivô escondido que eu tinha comentado com vocês? Olha ele aqui, ó. Fez o pivô escondido, a barra ignorada, no 2. E aqui, quando ele rompeu, não deu nem tempo. Eu aumentei a mão um contrato só e deixei. E aí o mercado veio, fiz a parcial no 555, que já estava programado. E aqui é aquelas regiões de trava, né? Só que como eu estava usando o Infut e o INZ, acabou dando essa divergência. Aí acabei picando ordem aqui, né?
Mas foi bom, assim. O mercado andou, deu uma travada de lado, fiquei naquela de sai, não sai, e acabou pagando. E aí o mercado volta. Então, assim, no começo do dia a gente teve esse sinal aqui e pelo 5, talvez esse sinal aqui, ó, desse candle, tá? Eu acabei adiantando o PC do 5. Quando o mercado volta, eu fiquei aguardando aqui um padrão, né, de ancoragem na 50, com média móvel de 9, 20 aqui, para ver se ele ia para cima. Porém, a gente percebe que a 9 nem chegou a passar a 50, ele começou a negar o mercado, enroscou. Falei, cara, vou sair fora. Aí saí para resolver algumas coisas, só que eu acho que eu teria pego essa compra aqui, ó, provavelmente, desse candle 155 aqui, tá? Por quê? Porque ele inverteu todas as médias móveis e fechou esse candle aqui, ó, 200 pontos de stop, tá? E provavelmente eu teria pego ele e feito, não sei se eu teria feito uma parcial, né? Mas ele chegou a pagar 360 pontos. Talvez eu faria uma parcial aqui, ó, não sei, né? Com 240 pontos, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele veio, estopou, virou para baixo de novo. Aqui a gente tem aquele PC no 5, novamente, né? Ancorou na 50, deu vigência ao movimento de queda que a gente já estava no dia, rompeu essa LTA, né? Se a gente colocar aqui, ó, a LTA, não sei, deixa eu ver se fica melhor, fica pior, né? Mas ele fez um pullback pré-rompimento dessa LTA aqui, ó, dessa LTA, ele fez um pullback pré-rompimento e ele fez um pullback pós-rompimento se a gente pegar essa daqui, ó, rompeu, voltou e rompeu, né? Tipo um triângulo invertido aí, né? Aqui foi meio complexo, mas daria para vender, tá? Eu particularmente não pego. E depois o mercado desandou aí, andou, mas todos os gatilhos que deram dentro do meu operacional falharam, né? Então aqui ele deu um PC, falhou, tá? Aqui eu não considero PC no 2 porque as médias já estavam flat, mas pelo 5 poderia considerar, tá? Porque a 50 tá para baixo e a 20 tá mais ou menos, né? Então aqui deu um gatilho, aqui teve algumas pessoas que pegaram, eu particularmente não gosto, porque ele trabalhou acima da 20. Aqui ele deu um outro gatilho, estopou em sequência. Aqui ele deu um outro gatilho, caro. E depois o mercado cansou. Aqui ele chegou a dar outro, mas aí já era 5 horas da tarde. Né? Então assim, no operacional objetivo, o que a gente teve aqui hoje? 1, 2 entradas, 3 entradas aqui. Então particularmente foi bem pouquinho. Agora, pelo subjetivo, pelo price action, né, a gente tem mais entradas. Outra coisa, pessoal, olha só essa LTB aqui, né, que eu tinha comentado com vocês. Percebe que, novamente, pessoas compraram aqui, aqui, aqui. Quando o mercado vem para fazer essa alta, você tem também stop dos comprados aqui, ó. E aí você tem o mercado voltando, estopando esses caras aqui, e aí ele continua, depois que estopou, voltou, estopou esse pessoal aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Quando ele faz esse pullback pré-rompimento e faz outro pullback pré-rompimento, aqui seria um bom ponto de entrada, tá? Então aqui mais ou menos seria um bom ponto de entrada, tá? Assim, eu particularmente pelo 5 talvez eu pegaria, tá? Mas como eu já estava com o dia feito, acabei ficando quietinho, né? Mas assim, bem difícil de enxergar isso, né? Ultimamente o mercado tá mais por price action e pouco por setup, né? Mas faz parte. Bom, pessoal, hoje foi um dia legal aí, tá? Tomei um stop, um gain, praticamente fui muito bem aí no dia, tá? E é isso, faz parte, tomar os losses, né? É importante fazer o que a gente se propõe. Tamo junto, até a próxima e fui.